E aí, galerinha, beleza? Professor Rui Damasceno para aquela aula prometida de continuidade sobre as associações e contextualizações que nós podemos fazer com a segunda geração modernista, ou também chamada geração romântica, os romances de 30, né? Os famosos romances de 30, tá? E hoje a gente vai de análise do contexto urbano da década de 30 a partir de uma única obra que demanda muito juízo para a gente dar conta dela. É a obra Capitães de Areia. Que obra, senhoras e senhores, que livro, que história, que possibilidade de análises. São muitas as possibilidades, na verdade. É uma obra fantástica para você entender o contexto suburbano. A palavra não é suburbano, é suburbano, suburbanizado, ou aqueles lugares que pararam no processo de organização social do seu espaço, né, e desproveram ali uma camada da parcela, uma camada da sociedade de seus direitos em potencial como seres humanos. Muito interessante essa obra que a gente vai analisar agora, e riquíssima em detalhes. A mim me coube trazer para vocês algumas reflexões associadas ao contexto sociofilosófico, antropológico, né, aí desvelando aí alguns elementos das ciências sociais para vocês, fazendo algumas comparações e dando algumas possibilidades associativas, beleza? Então vamos nessa, galera. Vamos pensar sobre a obra de hoje, né? E hoje a gente vai de Capitães de, ou melhor dizendo, Capitães da Areia. Beleza? Vamos nessa, galera. É uma aula que eu estou tentando aqui, né? Meu objetivo é dar continuidade àquela mentalidade, aqueles conceitos que a gente viu na primeira parte da aula, onde a gente explorou o 15 de Raquel de Queiroz, com algumas pequenas inserções contextuais em Vidas Secas. Lá nas primeiras aulas, né, da segunda geração modernista, eu trabalhei com vocês Carlos Drummond de Andrade. E hoje a gente vai trabalhar Jorge Amado com Capitães da Areia. Esse autor, para lá de polêmico, academicamente falando, né, super questionado pela academia, mas hoje a gente vai trabalhar o contexto social urbano, né? Já trabalhamos o rural e agora vamos sacar aí o que é que esse lirismo de Jorge Amado traz para todos nós, senhoras e senhores. Vamos então desvendar aqui os mistérios de Capitães de Areia nas suas associações, nas suas múltiplas possibilidades interpretativas. Você vai ver a literatura aqui, ó, só com Cagil, da maneira que você nunca viu. Vamos nessa, galera? Bom, primeiro, panorama geral, romance de 30, né, que é o período do chamado neorrealismo ou neonaturalismo, exatamente pelas características, né, ácidas, a naturalização do comportamento humano, aproximação da linguagem, né, com aquele momento do realismo, com aquelas características do realismo, porém preservando aquilo que a gente caracteriza como parte do movimento modernista, né, e as generalizações desses romances urbanos, né, desse período fantástico da literatura brasileira, onde a gente começa, como eu já tenho dito, a colocar a margem, né, como importância para o centro. Né? E aí, na literatura, a gente começa a olhar para aqueles que são marginalizados de uma maneira muito mais objetiva. E Jorge Amado constrói uma linguagem sensacional que nos permite fazer esse tipo de análise, principalmente no perímetro urbano. É Nordeste, parceria. Ele está aí, ó, figurando como um dos grandes autores da literatura brasileira. Né? Diga-se de passagem, para ficar bem destacado, assim como grandes artistas do Brasil são nordestinos, Jorge Amado também tem aí essa veia poética nordestina, essa culturalidade pulsante, pungente, né, de um pugilista mesmo da literatura, um homem que luta politicamente a partir da literatura. Vou logo avisando, senhoras e senhores, Jorge Amado é ideologia pura. A gente podia soltar uma vinheta com a musiquinha do Cazuza agora, mas como eu não canto bem, nem tenho um aparato tecnológico eficiente para isso, vai a minha acapela prejudicada para vocês. Ideologia, eu quero uma para viver. Saca dessa música? Então, Jorge Amado tinha uma ideologia muito forte que sustentava o seu olhar
lírico, o seu olhar poético e, por que não dizer, o seu olhar político, sociológico e ideológico. Jorge Amado tinha uma visão extremamente crítica da sociedade de sua época e, não por menos, né, ele expunha os detalhes da sociedade, e aí, no caso, sociedade baiana, parte importante do Brasil, né? A maioria das obras de Jorge Amado se passam em Salvador, né, na capital baiana, com histórias, né, que o povo conta, com histórias baseadas ali na realidade. Jorge Amado, mano, dormiu no trapiche, mano, para falar sobre os moleques. Então ele sabia o que estava escrevendo. Daí a possibilidade, quando você lê Capitães da Areia, rapaz, é aterrador. É melhor do que ver o filme. O livro é sensacional, transmite para você uma sensação de presença gigantesca. E por isso mesmo, me sinto muito à vontade para fazer análise sociológica, como se estivesse olhando aqueles meninos do Trapiche lá de Salvador, Capitães da Areia, Jorge Amado e as nossas análises sociológicas da segunda geração do modernismo, a geração de 30, os romances de 30, a partir do olhar de Capitães da Areia, Jorge Amado. Segura aí. Bom, gente, para começar, eu quero trazer para vocês uma breve análise comparativa aqui do Jorge Amado com sua obra Capitães da Areia. Quero fazer aqui uma comparação, né, com um clássico da literatura mundial, que é Peter Pan, né, a terra de Pan, a terra do nunca. A terra do nunca se cresce, a terra daqueles que desafiam os mais velhos, a terra daquelas crianças consideradas os meninos perdidos que sobrevivem, né? A revelia da presença do adulto, a revelia da presença de uma estrutura de Estado, de poder, né? E que combatem ali aqueles que são seus opositores, que na obra de Peter Pan são os adultos. Aliás, as crianças, os meninos perdidos, a última coisa que querem é crescer, querem continuar sendo crianças. Aí é onde se para um pouco das comparações, né, com a galera de Jorge Amado, com a trupe, ou com a crew, ou com a galera, e por que não dizer o bando, ou mesmo, né, como eles ficaram conhecidos nas notícias que iniciam a obra, como pequenos marginais, pequenos criminosos, contraventores, aqueles que quebram a lei, né, que são os Capitães da Areia. A diferença é que os Capitães da Areia já eram adultizados, né, ao contrário da galera do Peter Pan, né, as coincidências vão para o espaço de que são meninos perdidos, são meninos desassistidos, crescem em autonomia da presença dos adultos, né, e criam para si um estado paralelo de autonomia, de independência e assaltam, né, a vida normal para manter a sua própria vida, né? O bando está ali plantado nisso. Outra coisa interessante aí é a partir... não tem como você analisar Capitães da Areia, seja poeticamente, esteticamente, né? A partir da literatura, da crítica da literatura, ou mesmo a partir da sociologia, da filosofia, da história, até mesmo da demografia brasileira, sem que você perceba que essa história se revela por meio de seus personagens. São seus personagens que vão dar a moldura para a obra. Então, esses personagens estão para além do perfil psicológico, eles são tipos sociais, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E essa tipologia social vai fazer toda a diferença para a análise da nossa obra. Então, vamos lá. Bom, primeiro, gente, Capitães da Areia tem momentos mais planos, com personagens que são mais planos, tipo ideais, né? Que se comportam da mesma maneira o tempo todo, são tipos ideais de comportamento padronizado. É o volta seca, né? Que é o cangaceiro, o menino macho, o cabra que vai se juntar com um bando de lampião, e o gato, que é aquele malandrão, né? Aquele cara que vai pegar as meninas, é o cara mais desenrolado no chaveco, mais bonitão e tal, né? E o metido a conquistador. Esses aí, eles se estereotipam da mesma maneira do início ao fim da obra, mas a gente também tem um segundo grupo de personagens, que são aquele grupo de personagens, o núcleo de personagens, que vão se aprofundando em suas experiências de vida e durante o processo eles vão se transformando, né, em figuras adultas diferentes da do início da obra, né? Por exemplo, Pedro Bala e Pirulito. Pedro Bala vira um grande líder
né, dos movimentos sindicalistas na década de 30, e Pirulito se transforma num padre, né, num frei, num frade, vamos colocar assim. Tá bom? Então, para começo de papo, preste bem atenção nesses personagens, porque essas personagens, como eu acabei de dizer para vocês, elas se enquadram perfeitamente numa categoria sociológica chamada de tipo ideal, tá? O que é o tipo ideal? Tipologia em Max Weber. Cara, anota aí porque isso serve muito para as suas aulas, para as suas provas, para a sua redação, para a construção e identificação teórica do que seriam esses tipos ideais sociais. Max Weber desenvolve uma categoria de análise sociológica, uma espécie de taxonomia de personagens, pessoas, né, situação e lugares comuns, comportamentos comuns dentro de uma determinada sociedade. Então, é um instrumento de análise proposto por Max Weber para tentar compreender melhor os movimentos e as ações dos sujeitos autores, né, das relações e interações sociais. Beleza? Na construção de um tipo ideal, o sociólogo seleciona alguns aspectos da ação humana que são considerados relevantes para o estudo. É como se ele estivesse observando o que é que se repete e o que é que se padroniza, né? O que se encaixota dentro do padrão social, que é fácil de ser identificado. Como se você conseguisse perceber tipos de pessoas, tipos de lugar e tipos de situação que você pode classificar como sendo padronizantes ou como você pode classificar como sendo identificáveis, objetivamente identificáveis. Você pode perceber, por exemplo, que tipo de pessoa existe. Eu vou dar um exemplo aleatório, como, por exemplo, tipos de aluno em sala de aula, né? Você vai ver em sala de aula que você tem o chamado nerd, né? A categoria social nerd, um termo pejorativo em alguns momentos, em outros elogioso, mas você tem a patricinha, são categorias de pensamento, tipos ideais, né, padronizados. Você tem o malandrão, você tem aquele cara que mexe com todo mundo em sala de aula, você tem aquele cara que, né, principalmente no ensino médio que a gente está se referindo, você tem aquele galera que senta sempre no mesmo lugar e quando alguém senta no lugar dela, ela vai dar aquela olhada, ou mesmo os tipos de professores, o professor frajola, né, o professor patolino que fala cuspindo, você vai ter o professor sermão, e aí esse filme vai se passando na sua cabeça e você vai lembrando de tipos ideais de professores, né, que você já teve durante toda a sua vida, né, durante a sua carreira escolar, você vai percebendo que você tem tipos específicos de pessoas, de amizades, né, de situação, de lugar. Quase ninguém que está aí na sala de aula ou que tá matriculado com a gente no Cagil estudou na mesma escola, né? Numa realidade de turmas grandes, a gente tem pessoas que vieram de várias escolas, mas existem coisas que são padrões para todas as escolas e fazem a gente pensar ao mesmo tempo na mesma categoria de pessoas. Então, o aluno chato, pela-saco, o colega pela-saco de sala de aula, está presente em todas as salas de aula. Então, você vai desenhando um tipo ideal. O que é o aluno chato? Ou aquele aluno, sabe, que senta atrás da menina, fica puxando o cabelo da menina, e a menina olha para trás e diz, seu Lésio, pare! Né? É bem comum isso em escola, principalmente em ensino médio, ensino fundamental 2, médio, né? Que são aqueles personagens clássicos, típicos. Tem aquele cara que fala com a voz arrastada, né? Que é considerado aí o pinta da turma, que todo mundo fala que ele curte grafite, e ele curte mesmo. Né? E assim sucessivamente. Tá bom? Então, nós temos aí os estereótipos, né, do que seria um tipo ideal. Então, o que é um tipo ideal? É uma construção teórica, é uma abstração, né, uma espécie de tipo idealizado, um tipo puro, ou seja, uma ideia perfeita que você vai usando como um padrão para encaixar determinados comportamentos, determinadas situações, determinadas pessoas e determinados lugares. Beleza? Por exemplo, na obra passada que a gente analisou, Vidas Secas, nós temos tipo ideal de retirante, nós temos um tipo ideal de situação, que é a seca, nós temos um tipo ideal, né, de pessoas que são os sertanejos, né, especificamente que fogem da seca com aquele perfil, com aquele comportamento. Você vai perceber, por exemplo, como que funciona a categoria geral de um coronel, né, da seca, um dono de terra, né? Se imagina que eles têm mais ou menos o mesmo comportamento, e essa ideia de mais ou menos o mesmo comportamento dentro de uma mesma situação é aquilo que a gente está chamando de tipo ideal. Beleza? Tem mais detalhes sobre tipo ideal, mas a aula não é de sociologia, é de literatura. Então, se você quiser aprender mais sobre tipo ideal, procure
aulas de sociologia explicando a categoria de pensamento, tipo ideal em Max Weber. Aqui na nossa obra interessa por quê? Porque esta obra é carregada de tipos ideais. Cada um desses personagens aqui carrega em si um encrostamento, né? Uma crosta, um revestimento sociológico. Aliás, eles juntos criam um tipo ideal de contexto, de situação, né? E aí vocês vão ter relações de poder específicas, né? Vocês vão ter aí tipos de sujeitos específicos exatamente bem desenhados. Por exemplo, o Jorge Amado faz questão de dizer que Dora é como uma mãe. Então, ele idealiza um tipo de mãe, um tipo de amiga, de irmã, e ele destrincha. Ela tinha essas e essas características. Essas características são tipológicas, são idealmente definidas. E aí Max Weber se apropria dessas ideias, padroniza o conceito e diz, quando a gente identifica um padrão na sociedade, eu vou chamar isso de tipo ideal social. E na obra de Jorge Amado, nós vamos ter vários desses elementos. Por exemplo, a gente vai ver alguns elementos da sociologia de Sérgio Buarque de Holanda. A gente vai perceber a força da cordialidade, né, do homem cordial brasileiro. Aquela coisa juntando ali com Roberto da Mata, por exemplo, da adaptabilidade do ser humano para a troca, né, para poder sobreviver. Né, Capitães da Areia, os Capitães da Areia, aquela quantidade de para mais de 100 meninos, segundo Jorge Amado, né, que estão tentando sobreviver, e para isso eles vão fazendo trocas, negociações, negociam lugares, negociam com a esfera pública, negociam com as leis, negociam com a iniciativa privada, com o espaço privado, e aí vem a outra característica, né, que é essa relação entre o homem cordial e o jeitinho brasileiro, né, da adaptabilidade em prol da sobrevivência. A gente percebe que existe uma profunda inadequação, né, da situação social deles em relação ao que é o público e ao que é o privado. Né? Quem é que tem culpa da situação deles? É o Estado ou é a iniciativa privada? Aliás, isso é um debate altamente moderno, senhoras e senhores, que a partir de Capitães de Areia a gente pode discutir. O que é melhor? Um Estado mínimo, um Estado máximo, um Estado intermediário? Quem é que é responsável pelos problemas sociais? Mais abaixo, a gente vai falar sobre o Peter Townsend, mais uma vez, que eu estou trazendo de volta os conceitos da aula passada para vocês fixarem o conteúdo. Mas a ideia é, quem é responsável pela situação daqueles que são negligenciados? Por quem eles são negligenciados? Quem deve resolver o problema dos negligenciados sociais? O Estado, a iniciativa privada, a família? Né? Quais são os entes que devem tomar conta, né, desse problema social que é tão gritante ainda hoje na sociedade brasileira, né? E principalmente nos países em geral aí em desenvolvimento. Bom, a gente vê aí e percebe que há uma relação de poder muito bem expressa dentro do grupo. Nós temos os líderes do grupo. A gente percebe também que é fácil perceber dentro da obra Capitães da Areia que há uma relação conflituosa com o Estado, quando você percebe a tensão entre eles e a polícia, a tensão entre eles e a ideia de conselho tutelar, né? Aqueles que vão levar eles, né? Levar, por exemplo, em uma determinada cena, né? Em um determinado capítulo, mais para frente do livro, quando eles levam o Pedro Bala e a Dora para o reformatório, quem é que toma conta disso? Né? Qual é o papel do Estado? Essa internação compulsória, ela é válida? Até que ponto? O que aconteceu com Dora na obra, leia, porque tem um filme também, tá? Mas eu indicaria você ler a obra. Se você não tem tempo, assista o filme, que já é muito bom, o filme brasileiro contando essa história é excelente. O que acontece com Dora é muito grave o que acontece com Dora no reformatório, galera. Procura saber. Então, qual é o papel, então, do Estado? O Estado tem cooperado ou o Estado tem atrapalhado? Como é que a gente resolve isso? O Estado está aí há tanto tempo, né? Como é que a gente faz para resolver? E a iniciativa privada? Será que jogar essa situação nas costas da iniciativa privada é a resposta? Né? Qual é a resposta que as estruturas políticas ou as ideologias políticas opostas têm a dar? Nós temos, de um lado, as ideologias políticas mais estatais, né, que esperam que o Estado se engaje mais e resolva mais esse tipo de problema. E nós temos ali a esfera liberal econômica que entende que o Estado não deve ficar intervindo nesses espaços, né, mas que deve deixar aí livre a competitividade, a sorte
e o empenho e dedicação de cada um desses sujeitos. Beleza? Bom, outro detalhe importante é quando você entende o que é esse tipo ideal. Essa primeira coluna que eu acabei mostrando aqui para vocês mostra exatamente isso aqui, ó. A concepção de tipo ideal analisando características universalizantes, ou seja, globais, generalizadoras. Tem aquela coisa, não generalize. Para você falar sobre tipos ideais, necessariamente você generaliza. E o Jorge Amado escreve a obra dele baseada em personagens generalizados. Pedros Balas existem, tá bom? Assim como José na obra, no poema E Agora José, é uma representação de um tipo sociológico, de um tipo ideal. Como Vidas Secas é um tipo ideal de situação social. Como Morte e Vida Severina fala de um tipo de morte, de um tipo de vida, de um tipo de processo de morrência que no contexto da seca é comum, é padronizante, é universalizante. Jorge Amado, então, faz uma pesquisa de campo. O cara vai fazer etnografia, cara, para poder escrever Capitães da Areia. Ele vai a fundo na vida dos moleques. A esposa dele relatou que ele foi dormir com a galera lá no Trapiche para poder entender melhor como é que funcionava aquela pequena comunidade, né, de aí mais de dezenas, muitas dezenas, né, de meninos de rua, ou de meninos perdidos, ou de meninos encontrados, auto-encontrados. Porque eles criam uma espécie de estado paralelo e rivalizante ali com as estruturas de poder, segundo as quais, normalmente, a gente entende que deveriam dar conta da existência deles. Então, o que é um tipo ideal, uma tipologia weberiana? É uma categoria ou um conjunto de características universalizantes que identificam sujeitos ou personagens, tá? Lugares e situações sociais, tá certo? Já dá para ajudar. Ou seja, existe um tipo de sujeito na obra de Capitães da Areia. Existe uma tipografia dos personagens que inspiram outros, que são inspirados em outros personagens da vida real. Então, Pedros Balas existem, né? Sem Pernas existem, Doras existem, né? Professor, né? O personagem professor existe, tá? E ele é projetado nessa construção da ideia da intelectualização do moleque que dá aula para os outros meninos, que lê livros, né, para os outros meninos, que rouba livro, né, para ler para os meninos que não sabem ler, porque a maioria dos meninos lá do Trapiche não sabia ler, né? Questões associadas à educação, tá? A moralização do indivíduo, processo de dignidade social, tá? Então, essa é uma categoria de pensamento extremamente presente na obra de Jorge Amado. Então, você vai perceber aí, né, várias situações e encontros sociológicos institucionalizantes que fazem parte da obra de Jorge Amado. Você vai ver aí a autoridade policial, você vai ver divisão social do trabalho, você vai ver a ideia de capital social e econômico do Pierre Bourdieu, social, econômico, cultural. Gente, quando eu estiver dizendo isso aqui para vocês, se vocês quiserem se aprofundar, a minha aula é legal porque você acaba tendo uma visão bem geral, tanto da sociologia quanto da literatura, mas com aportes teóricos bem aprofundados e bem amarrados. Então, eu estou dizendo para você que as teorias sociológicas elas são encontradas, elas podem estudar a literatura para fazer um desenho. Claro que a literatura ela é ficcional, mas ela serve de aporte associativo. Alusivo é uma alusão aos problemas sociais, né? Uma reflexão em narrativa, em conto, né? Em estrutura de romance, para a gente entender aquele tipo de situação específica cujo aqueles meninos eram submetidos e ainda hoje meninos na vida real são submetidos àquele processo. Então, autoridade policial, divisão social do trabalho, capital social e econômico, marginalização do pobre. Não basta ser pobre, ele é marginalizado, ele é escanteado. E aí a gente vai para os conceitos de pobreza absoluta e pobreza relativa, lá com Peter Townsend, tá bom? Mais uma vez, naturalização da miséria. Quando eu naturalizo a miséria, obviamente eu vou para a próxima fase, eu desumanizo o sujeito. Então eu vou desqualificar aqueles meninos como sujeitos sociais, né? Em alguns momentos o Estado vai aparecer para cooptá-los, mas na tentativa de resolver um problema mais estético do que moral, do que social, do que educacional, né? E etc.
Então, gente, Capitães da Areia é uma obra que se passa num espaço periférico, suburbano, né, onde os meninos vivem e eles estão inseridos em um contexto de violência e abandono social. Jorge Amado era um político bem intelectualizado, bem preparado para defender os seus pensamentos, suas ideias, sua ideologia. Jorge Amado era comunista, chegou a ser deputado pelo Partido Comunista Brasileiro, né, lá no estado da Bahia, né, militava pelas causas, né, da luta socialista aqui no Brasil. E eu vou dizer uma coisa para você, ele, até certo ponto, foi ousado em suas obras, até mesmo porque suas obras foram queimadas em praça pública, né, ali na transição da política do café com leite para o Estado novista, né, o Estado getulista, né, de primeiro momento, vamos supor, vamos dizer assim. É uma obra que permite a gente perceber essas associações todas. Cara, a questão central é direito e dignidade social na obra. Não há dúvida. Primeiro, porque eu sei que Jorge Amado era um político. Segundo, porque eu sei que ele era comunista. Terceiro, porque eu sei que um comunista, quando ele não está ditando, quando ele não está assumindo a estrutura de poder, ele questiona as estruturas de poder vigentes. Ele faz o discurso do proletariado, né, ou da revolução proletária. E esse é o discurso do Jorge Amado, principalmente travestido no personagem Pedro Bala. Então a gente vai poder refletir, sem dúvida nenhuma, sobre questões centrais associadas a direito e dignidade humana, né? A partir da ideia de pobreza urbana. Qual é o tipo social de situação? Pobreza urbana. O que é que está em jogo? O direito e a dignidade das pessoas. E o que é que ele critica? A negligência estatal. Tá? A palavrinha ficou ali, negligencia, né? Ficou meio estranho ali, mas é negligência, tá bom? A negligência de Estado, o seu aporte crítico é direcionado diretamente para a ausência do Estado, né? E uma crítica à chamada burguesia, né? Ou a chamada classe dominante, que deixava de fora da sociedade, né? Os meninos perdidos do Trapiche de Salvador, né, que lutavam aí contra seus vários capitães gancho, né, e a ideia é, você vai a partir do ponto pobreza urbana, destrinchando todas essas subtemáticas aí, temáticas transversais, temáticas que você pode usar como eixo temático, como eixo transversal para várias questões, tá bom? Orfandade, adultização, os meninos bebem, os meninos fumam, eles buscam emprego como adultos, né? Roubam como adultos, planejam como adultos, desenvolvem uma espécie de sociedade de crime juvenil, né? Roubando casas, furtando, né? Se aproveitando, né? Até da carência ou da ajuda que era dada. Por exemplo, no caso do sem perna, quando a galera vai lá e assalta a casa da família que tinha adotado o sem terra lá, que queria ajudar o sem terra, não, perdão, o sem perna. Tá? E aí rola esse processo de adultização, junto com esse processo de adultização, a sexualização infantil. Você vê ali na obra, dá para ver que os mais velhos ali daquele contexto tinham no máximo 16 anos. Então, quase todos eles, mano, são crianças. Mas eles passam na obra de Jorge Amado por um processo de sexualização muito, muito elevado, muito considerável. É notório, né, a sensualidade, gato pegando as meninas, né, o Pedro Bala na Noite de Amor com Dora, né, e assim sucessivamente, né, a tentativa de abuso sexual com a própria Dora, que sofre muito durante a obra com essa coisa do apelo, do abuso sexual sobre a vida dela. A gente pode discutir maioridade penal, redução da maioridade penal, diminui ou não diminui, como é que a gente faz para resolver esse problema. Nossa, gente, é muito tema. E aí, do lado de cá, você passa para aquilo que deveria estar acontecendo, mas eles estão sendo furtados. A negligência do Estado quanto a lazer, educação, saúde pública. E esses meninos passam a ser tratados, assim como na obra passada eu trouxe para vocês, como indigentes, né? Largados, delargados à morte e à desgraça.
Lembrando que eu podia ter colocado aqui até suicídio também, né? Nós temos um suicídio na obra, gente boa. Descubra qual dos meninos se suicida, né? Entre os personagens principais, um deles cometerá suicídio, tá bom? Então nós temos aí um realismo trágico na obra de Jorge Amado, que traz com vigor artístico, tá? Mas muito explicativo, com um olhar extremamente sociológico. Aquilo ali é uma etnografia fictícia, mas baseada no espaço real. Então eu confio plenamente que é algo muito semelhante na vida real, por causa da qualidade das informações que Jorge Amado traz naquela obra, tá? Então, aqui é um olhar rápido, gente, tá? Que eu vou trazer agora para vocês, né? Dando os créditos aí aos professores que colaboraram comigo, às professoras que colaboraram comigo nessa aula, né? Nós temos aí alguns momentos interessantes. Essa imagem que eu tenho aí é da Dora no capítulo que vai falar sobre o carrossel, né? Que é chamada Noite de Grande Paz dos Teus Olhos. Um momento em que os meninos, né? Dois meninos que trabalham no carrossel convidam os outros meninos do Trapiche, né, para ter um momento de lazer lá nesse carrossel, lá nesse parquinho, e eles vão brincar lá, demonstrando que eles de fato são crianças. Todavia, entretanto, a gente sabe que a Dora sofreu muito com abuso sexual, né? Nós temos aí casos de homoafetividade dentro do próprio grupo, porém alguns são abusados, violentados, as histórias paralelas, né? Então a gente tem aí a naturalização do sexo como uma necessidade do corpo, nós temos aí uma supervisão, né, do processo moralizante, né, com relação ao que é pecado, o que não é, a questão da religiosidade saltando aos olhos, né, aqueles meninos ali criam suas próprias leis para se proteger da ausência das leis do Estado, inclusive em relação ao seu próprio corpo, né, são um grande desafio, né. Nós temos aqui, né, a ideia da vulnerabilidade feminina, né, no nosso país, desde ali da década de 30, desde sempre, né, uma sociedade que é sexista. O que é uma sociedade sexista? Que enxerga as coisas a partir da concepção do sexo. E, normalmente, sexo não apenas pensando o ato sexual, mas pensando a relação entre gênero e sexualidade, né? Trabalhando as questões de gênero e sexualidade como um fim em si mesmo, e não como um meio. Então, a sexualidade ela passa a ser vista apenas como um fim, e não como um meio de relação entre indivíduos que tem ali que constrói algum nível de intimidade num curto ou num longo espaço de tempo. E aí a sexualidade passa a ser apenas um instrumento de dominação, né? O gênero passa a ser visto como um instrumento de dominação, né? Haja vista a concepção de sexo frágil, né? A concepção de vulnerabilidade, né, do público ou da população LGBT mais, né? A gente tem aí uma série de elementos que vão ser destacados na obra. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um aforismozinho de reflexão sobre a obra, né? As meninas é como se fosse um trecho redacional que você poderia usar na sua redação sobre isso. Ainda hoje, meninas sentem o mesmo medo que sentiu Dora em sua primeira noite no Trapiche ao ser ameaçada por garotos que foram educados por uma sociedade patriarcal, machista, a ver a mulher como um mero objeto sexual. Apesar de ficcional, a obra de Jorge Amado alude a elementos da realidade. Então nós temos aí estupro, violência sexual, abuso sexual infantil, né, abuso de vulneráveis, sem número, né, de ilustrações. Mas também a gente pode partir para o outro lado, né, que é quando Dora ela assume o papel dentro do grupo. E aí, gente, isso é uma coisa incrível, né, para a época, principalmente, porque os meninos começam a enxergar, né, na Dora uma personalidade de liderança, né, o que é um fenômeno bem à frente do seu tempo. O Jorge Amado identifica já, né, que as mulheres são capazes desse empoderamento de liderança e que a sociedade apenas está enquadrada num padrão heteronormativo, né, patriarcal e machista, né, que colocava a mulher num subplano, né, mas lá a mulher, na obra,
adora, encontra seu espaço, aprende capoeira, lidera o grupo e ainda preserva aquilo que ela considerava como personagem essencial à sua existência no que diz respeito à sua feminilidade, por exemplo. Tá bom? Bom, essa aqui é uma das cenas mais tensas, né, da obra. Essa imagem eu retirei do filme, tá? Capitães da Areia. Alguns meninos conseguem mudar de vida, outros entram numa decadência social gigantesca, né? Outros vão morrer, né? A Dora fica extremamente vulnerável, social, moral, né? Fisicamente, tá? E ela é furtada constantemente da sua dignidade social. Dora tem um fim, né, nessa obra surpreendente. Eu queria que você lesse pelo menos alguns capítulos. Essa é a terceira parte da obra. A primeira é a apresentação geral dos meninos. A segunda é guiada pelo momento de alegria daqueles meninos que eram adultizados, mas quando na cena do carrossel a gente percebe que eles são crianças que merecem ou que deveriam ter aí garantido seus direitos, no entanto, seus direitos foram furtados, tá? Então a gente tem aí crianças marginalizadas, crianças colocadas à margem da sociedade, crianças em completa situação de vulnerabilidade. A gente também tem ali, né, a importância redentora do espaço cultural. Em Capitães da Areia, um dos momentos mais importantes, na minha visão, é a presença do professor como um artista, né? Inclusive, o final dele é positivo demais, né? Nesse sentido. Ele se transforma num artista que vai pintar a situação cotidiana da periferia baiana. Muito parecido com o que Jorge Amado fazia na literatura, o professor acaba fazendo com as artes plásticas. Ele se transforma num artista plástico, né? Perseguindo o seu sonho, né? A partir de um contato que aparece no decorrer da obra, que também é muito interessante. Mas essas são ferramentas de intervenção para a vida real, né? A arte, ela é libertadora, a arte, ela é norteadora, a arte, ela ajuda a construir uma concepção que é atribuída ao sujeito social como dignidade, né? Como necessidade e dignidade humana, tá bom? Nós temos também Bahia, mano, Bahia, vai falar de racismo sim, racismo estrutural, racismo ocasional, racismo subjetivo, racismo emocional, né? Racismo como dominação psicológica, né? Racismo como violência simbólica. Nossa, gente, são inúmeras as associações que a gente pode fazer a partir dessa obra, inúmeras, né? Nós temos aí uma dificuldade enorme no nosso país de entender o que é meritocracia. Não existe meritocracia numa nação que tem muita exclusão social, né? onde os sujeitos privados de direitos básicos para poder competir. Como é que vai ter meritocracia se não tem condições mínimas, né, para essa galera poder participar da sociedade de maneira mais justa, mais digna, né? Então essas crianças acabam sendo jogadas ao fracasso. Muita gente gosta de dizer, não, mas é só querer e ter força de vontade. Meu irmão, querer e força de vontade precisa ter com que ser alimentado, com que ser sustentado. Se você não tem o alimento, o combustível para o querer e para a força de vontade, você fica com depressão, mano. Você vai procurar outras soluções. A exclusão social, ela é um impedimento claro, né? A desigualdade social, ela é um impedimento claro do desenvolvimento da meritocracia, e Capitães da Areia dá um show de análise para você fazer alusões e associações. Leia a obra, escolha parágrafos desse texto e use na sua redação do ano que vem, porque eu tenho certeza absoluta que é plenamente possível, porque você tem um leque muito grande de análise sociológica. Eu brinco que a redação é uma mini análise sociológica com alusões objetivas, né, e coerentes, com argumentos sociologicamente, academicamente respaldados, né, e proposições politicamente viáveis, né, intervenções politicamente viáveis. Esses são os 3 pontos da sua redação, né? Uma associação criativa com o uso da língua portuguesa e da escrita, da comunicação, o embelezamento do seu texto. No segundo momento, você precisa necessariamente estar embasado na sua análise crítica e argumentativa
academicamente falando, né, com seu repertório sociocultural, com seu repertório acadêmico, seus referenciais teóricos, né, científicos e etc. Né? Mas é fato que, se você fizer isso, você chega ali no final da sua redação com uma boa proposta de intervenção, viável, politicamente falando, tá? Viável, economicamente falando, socialmente falando, né? Civilmente falando, civicamente falando, tá? Vários tipos de preconceito, acessibilidade, sem pernas, um garoto que é maltratado, sofre muito bullying, né? Sua autoimagem é altamente atacada, né? Violentamente atacada, né? São pessoas que passam pelo estereótipo de serem diferentes, diminuídos, né? São muitas associações, gente. A redução da maioridade penal a gente já falou, né? As crianças ladronas, eles são chamados assim, ó, crianças ladronas, a cidade está infectada. Olha só, gente, infectada, tá? Crianças são uma peste. Crianças na rua são consideradas uma peste. É assim que a nossa sociedade faz a leitura. Infelizmente, elas são roubadas da sua consciência, elas são roubadas da sua escola, elas são roubadas da sua estrutura familiar. Quem rouba? Cara, a vida. A vida. Mas a vida também tem capacidade de dar resposta a partir dos seus agentes sociais. E nós precisamos ser esses agentes sociais de mudança. Né? A classe gerencial política precisa tomar postura em relação a isso. A classe econômica, né? A iniciativa privada, nós precisamos de resposta para essas crianças. Né? Elas não podem ser encaradas como uma peste infecciosa, né? Por crianças que vivem do furto. Tal assertiva poderia ser uma manchete de jornal atual. Entretanto, é o início de uma obra de 1929, em Capitães da Areia. A obra começa assim, ó, com uma matéria de jornal, né, os jornais dizendo: crianças ladronas, a cidade infestada por crianças que vivem de furto. O livro de Jorge Amado, pelo seu caráter verossímil, nos prova que a situação de jovens infratores no Brasil é histórica e não é promovendo a redução de uma maioridade penal que ela será resolvida. Isso aqui é uma opinião de quem é contra, né, a redução da maioridade penal. Só alguns detalhes aqui que eu deixei passar. Na verdade, não prova nada, né? Nos faz refletir. Só para fazer essa alusão aqui, que eu deixei passar isso aqui, tá? O livro de Jorge Amado, pelo seu caráter verossímil, nos permite analisar, né? Nos permite refletir, né? O quão grave é a situação de jovens infratores no Brasil. Nos permite perceber que o problema é histórico, tá? E não é a simples redução da maioridade penal que vai reduzir o problema da marginalização da criança, né, que está ali desprotegida pelo Estado. Em que mais a gente pode pensar aí a obra Capitães de Areia para a nossa redação? Vamos lá. A nossa obra, Capitães da Areia, ela faz o seguinte. Ela nos permite... Vai ter que cortar esse pedaço, viu, gente? Ó. Eu esqueci de editar isso aqui, tá? Eu vou mandar para você e você corta essa cena, ok? Pode cortar essa cena, tá? A partir de agora você continua, tá? Vamos lá. Bem, gente, e agora a gente consegue fazer a associação melhor do recorte sociológico, né, como a gente fez lá atrás, mostrando que tudo isso está associado, né, às questões da anomia social. Toda essa situação desvela uma situação, um contexto de anomia social pujante, né? Essa anomia social, ela diz respeito a um processo de desorganização da coesão social. A fragilidade dos vínculos sociais é tão grande que as crianças elas são desprovidas de dignidade. E por serem desprovidas da dignidade social, elas acabam caindo, né, por causa do abandono urbano, por causa da pobreza urbana, elas caem na subversividade, elas caem na violência urbana. As políticas públicas não alcançam essas crianças. Né? A morte é uma companheira sempre à espreita e eles são sempre tratados como indigentes. É um ciclo muito parecido com o que a gente viu
na aula passada, né, quando a gente analisou o 15 de Raquel de Queiroz. Tá? Os conceitos, gente, de anomia social de Durkheim, atitude blasé de George Simmel, identidade fragmentada de Stuart Hall, que é a ideia de que os sujeitos na sociedade pós-urbanizada, na sociedade pós-moderna, eles são desprovidos, né, da capacidade de uma segurança de identidade étnica, cultural, eles estão em crise existencial. Então, aqueles meninos, eles não sabem o que é ser criança na cultura deles. É uma cultura que desapropria a consciência cultural deles, do momento cultural deles. O que é ser criança? O Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer um monte de coisas sobre o que é ser criança. Mas as crianças lá do Trapiche, as crianças do bando, Capitães da Areia, estão enquadradas dentro daquele direito de maneira prática, elas se reconhecem como crianças. Por que será que elas fumam, bebem, né, e praticam sexo como se fossem adultas? Muito provavelmente porque a crise existencial coletiva, social, está dada. Essas crianças, elas estão sendo consequências, né, sociológicas, né, da pós-modernidade, da quebra de vínculos, da quebra de continuidade de vínculo histórico, né, de socialização. O processo de socialização para a criança, no caso deles, foi interrompido. Então, a identidade daqueles sujeitos é fragmentada, ela é colocada por partes. Stuart Hall vai falar muito bem sobre essa concepção de identidade fragmentada. É um passo a mais, ou além, ou conjunto com a ideia de identidade líquida do Zygmunt Bauman. Mas aqui a ideia de identidade fragmentada é mais forte, porque não é uma coisa tão aleatória, segundo o Stuart Hall. Isso acontece porque os sujeitos são desapropriados dos seus vínculos étnicos, culturais, históricos, familiares. Os padrões são quebrados tão abruptamente que os sujeitos ficam perdidos na sua história de vida, né, na sua história existencial. E aí a gente tem aí o conceito de pobreza relativa do Peter Townsend, que se eu fosse vocês, cara, eu estudava esses conceitos porque eles podem servir de base para sua redação. O conceito de pobreza relativa é bem simples. Nós temos a pobreza absoluta de um lado, que é quando alguém está abaixo das condições mínimas para sobreviver. Então, ela ganha abaixo da renda per capita necessária dia para poder sobreviver, para poder fazer a sua refeição básica do dia e conseguir sobreviver. A pobreza relativa, ela diz respeito a lugares circunscritos cujo a média, né, das pessoas consegue acessar a um bem, a bens de socialização, a bens de capital social como cinema, boa comida, espaços de lazer, escolas boas ou razoáveis, né, transporte público. Na pobreza relativa, esses sujeitos eles são excluídos, né, apesar de não necessariamente estarem na miséria, eles são relativizados em sua importância. A sua dignidade social é relativizada. E a sociedade começa a encarar que não necessariamente eles precisam de tempo de lazer. O que eles precisam é só da comida, o que eles precisam é só da bebida, o que eles precisam é só do remédio quando estiver doente. E aí a sociedade não entende que existe um tipo de pobreza que é relativa também à dignidade social. E esse sujeito é excluído da dignidade social. Pesquise sobre Peter Townsend e a pobreza na Inglaterra, no Reino Unido, beleza? Que aí vocês vão entender melhor esse conceito aqui de pobreza relativa. Tem uma entrevista do Peter Townsend, mas é em inglês, eu não encontrei ela em português, ele explicando isso para você. Tem vários vídeos em inglês também no YouTube explicando o que é a pobreza relativa, que é perfeitamente coadunável com a análise de Capitães de Areia, porque os Capitães de Areia eles são necessariamente vítimas dessa pobreza relativa. Eles são furtados da sua dignidade social, são desapropriados do seu capital social. Eles não têm direito a circular nas rodas sociais. Eles não têm acesso aos aparelhos sociais necessários à dignidade humana da média do grupo social. E assim os Capitães da Areia mundo afora, tá bom? Outra coisa que você pode associar também, você pode falar sobre o tema da pandemia, né? Porque eles têm surto de varíola lá na época dos Capitães da Areia, as drogas, né, com relação à associação à Cracolândia, violência policial. Você pode falar sobre democratização do espaço urbano, você pode falar sobre movimentos sociais, a partir principalmente do personagem Pedro Bala,
né? Você pode falar sobre inúmeros fatores que a gente acabou de pensar agora há pouco, tá bom? Então, a gente tem aí alguns outros temas que você pode aproveitar, né, para a sua redação, né? São muitos temas, você pode ficar aí à vontade para escolhê-los. Eu espero que você revise a nossa aula de hoje, tá? Não esquece de revisar, né? A aula de hoje ela é montada para você refletir sobre como usar capitães da areia, né, como instrumento, como uma matéria-prima para a sua análise redacional sociológica. A literatura, como você nunca viu, encaminhando você para uma linda, bela e bem trabalhada nota 1000. Valeu, galera. Muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima, viu, senhoras e senhores? Meu povo, minha pova, não desanime não, viu? Parece que tá marcada aí a nossa volta, hein, gente? Vamos nessa, tamo voltando. Quero te ver, hein, povo? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.